Bom dia, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Hoje celebra-se o dia do turista. Sim, hoje é o dia do turista. E você que está conosco, que veio de outras regiões para participar deste encontro, 25ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, sejam bem-vindos. Embora que durante este período nós não estaremos fazendo turismo, estaremos recebendo a palavra de Deus, como temos recebido desde o último dia 16, estendendo-se até o próximo dia 21, terça-feira, quando haverá o encerramento deste mega encontro, 25ª edição, que eu tenho denominado Jubileu de Prata. Você que está conosco nessa manhã, dentro de instantes, estará sendo abençoado através da palavra que estaremos ministrando e também uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Meu Tributo a Deus. Desejamos antes lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores que estão conosco, que ainda não vieram participar da nossa reunião de um encontro para a consciência cristã. Você ainda tem a oportunidade de participar dos seminários que serão ministrados hoje durante a manhã, a tarde e as plenárias à noite. As mensagens que serão ministradas durante esses dias até o dia de amanhã. Você não pode deixar de participar e de prestigiar. Você que não pôde vir, você pode fazer e receber em sua casa, através do Bless, do canal da Vinac, as mensagens que estão sendo ministradas durante esse evento, porque muitas pessoas que não puderam participar têm a opção de assistir em casa pelo Bless, certo? E você, portanto, vai ser profundamente enriquecido e abençoado através das mensagens que estão sendo ministradas, as palestras, os estudos, os seminários para jovens, para crianças também. O Consciência Kids tem sido uma bênção. Muitas crianças sendo abençoadas através das mensagens e dos estudos que estão sendo ministrados durante este evento. Nesse momento, gostaríamos de deixá-los com o pastor e cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Meu Tributo. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador.
poder transformou-me. A Deus toda glória pelas bênçãos sem fim. A Deus toda glória pelas bênçãos sem fim. Ansiedade dominando o seu coração. Você com aquela sensação de perda. Então, alguém sofre um acidente, alguém perde um emprego, alguém perde um ente querido. Hoje de manhã eu falei para vocês que quando eu fiquei viúvo, eu por pouca coisa não entrei em depressão. Faltou pouca coisa. A ansiedade tomou conta do meu coração. Pensei em parar, pensei em desistir, pensei em agora, pronto, chegou no fundo do poço, não tem mais o que fazer, agora não tem mais perspectiva nenhuma para o amanhã. A ansiedade começou a tomar o meu coração diante de uma perda. Então, isso acontece, são perdas que acontecem de forma acidental, daí a ansiedade acidental que pode tomar conta do coração de qualquer um de nós. Então Jesus, quando falou aqui, ele disse, não andeis ansiosos, por coisa alguma, e nós vamos ver no final, por que não devemos andar ansiosos. Qual de vós, por ansioso que esteja, Jesus falou, ou por que andais ansiosos? A ansiedade, meus irmãos, embora seja algo presente na nossa vida, precisamos de ver que nós podemos exercer a fé no Deus que está acima de todas as nossas necessidades, conforme veremos. E a terceira ansiedade, ela pode ser patológica ou emocional. Se desenvolve pela não realização de desejos e vontades que não se concretizam. Você tem um plano na sua vida, tem um projeto, traça algo que você vai, como objetivo, querer alcançar. Mas enquanto você não alcança, você vai ficar refém daquele sentimento, daquela patologia emocional. E essas pessoas, às vezes, passam a ter problemas que vão precisar de um acompanhamento, de um tratamento, de um profissional, seja um psicanalista, seja um psiquiatra, seja um psicólogo. E ele certamente vai passar algum ansiolítico, alguma medicação para que você seja ajudado a superar essa sensação de ansiedade que você está sendo vítima. Então, requer um tratamento e um acompanhamento. Isso quando acontece de ser problemas de ordem emocional. Quais são os sintomas? Os sintomas e os efeitos, ou as causas, meus irmãos, são múltiplas. São diversas. Alguém pode ter uma sensação de emocional diferente uma das outras. Por quê? Isso é que cada pessoa tem uma reação diferente. Cada pessoa tem um comportamento distinto um do outro. O problema que um tem pode não ser problema para o outro, mas que todos nós temos uma reação e os efeitos são múltiplos. A dúvida, a insegurança, o medo, as doenças psicossomáticas, congênere à saúde, a depressão, os distúrbios nervosos, as patologias, as disfunções emocionais, caracterizadas pela sensação do pânico, do pavor, a síndrome do suicídio. Muitas vezes, para alguns,
ele está mais vulnerável. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que sofrem, e dentre elas eu tenho a minha filha, ela tem esse problema de depressão. E ela já chegou para mim e disse: meu pai, quem sofre de depressão tem uma sensação de suicídio, porque a dor é tão forte, é tão grande que a pessoa sente, que a vontade que ela tem é para parar com a dor, dar cabo da sua vida. É por isso que muita gente se suicida. É por isso que a reação de certas pessoas diante de um sentimento, de uma sensação de perda, que foi o caso dela, as pessoas reagem de uma maneira diferente uma das outras. Desejo de matar a dor com a morte, ou seja, fazer cessar a dor com a morte. E ela pensa assim: eu vou matar a dor, acabando com a minha vida. O desestímulo, o fracasso, as decepções, a pessoa passa então a não ter mais vontade de viver. O medo está ligado à sua vida cheia de ameaças. Ela passa então a viver debaixo de psicotrópicos para poder se manter em condições de viver. Porque a ansiedade domina o seu coração no presente e bem mais fortemente no futuro. Ela não vê um futuro brilhante, ela não vê um futuro promissor, ela vê um futuro cheio de fracassos e de derrotas. Então a ansiedade é uma ânsia penosa, desastrosa, é um sentimento de insegurança gerado por um perigo indefinido que causa no seu coração instabilidade emocional, insegurança e, sobretudo, você não vê perspectiva de vencer aquela sensação de ansiedade. O tratamento, além de ter um acompanhamento profissional, em alguns casos também precisa de ter um acompanhamento medicamentoso através dos ansiolíticos. Às vezes a ansiedade vem também como hereditária do gene e outras pessoas desenvolvem. De sorte que todos nós, como dissemos há pouco, somos vítimas da ansiedade. Como se comporta uma pessoa ansiosa? Ela sente o seu espírito abatido, o seu coração e o seu corpo fica sem disposição para reagir contra as ansiedades que ela esteja vivenciando ou esteja sofrendo. Os desastres emocionais, físicos, mentais, espirituais, psicológicos, levam essas pessoas a ficarem isoladas. Por isso que toda pessoa que está com depressão, ela quer ficar sozinha, trancada num quarto, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. A tristeza abate e domina o seu coração. Ela se sente uma pessoa sem capacidade nenhuma para superar ou para sobreviver diante daquela crise ou daquelas dificuldades. E muitas vezes essas pessoas são mal interpretadas, elas são incompreendidas por aqueles que chegam a afirmar: isso é demônio, você está com demônio. Nunca diga isso para uma pessoa que está em depressão ou com ansiedades. Nunca diga, porque isso acaba de jogar uma pá na cova da pessoa. Nunca faça isso. Procure se aproximar desta pessoa, tente ajudá-la, tente auxiliá-la, tente procurar dar uma palavra de ânimo para que ela se sinta ajudada, fortalecida, encorajada, porque ela se comporta de uma maneira muito estranha ao que é normal, ao que é comum. O coração, o espírito, a alma fica abatido, o corpo fica sem disposição de reagir contra os desgastes emocionais, físicos e mentais ou espirituais. Então, o que devemos fazer? Eu quero nessa oportunidade dizer para você que, de acordo com o que Jesus falou, as ansiedades que ele descreve aqui são de âmbito material, físico, palpável. Ele estava falando aqui de quem estava preocupado o que é que ia comer,
o que é que ia vestir. E numa época como essa que nós estamos vivendo, há muita gente cheia de ansiedade. Meu Deus, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser agora, diante dessa situação que a gente está vivendo? E aí, mudança de governo, e isso, e mais aquilo, e vem pandemia daqui, vem notícia ruim da acolá, vem isso que está trazendo um certo transtorno psicológico, emocional às pessoas. Então elas estão muito mais vulneráveis a se sentirem prejudicadas, cheias de ansiedade e depressivas. O que podemos e devemos fazer? Então Jesus mostra que nós não devemos estar preocupados, no caso aqui do texto, com o que haveria de comer ou vestir, porque ele próprio diz: olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Elas não passam necessidade. Eu estava, outro dia, lá no quintal lá da minha residência, eu plantei um pé de mamão, um mamoeirozinho, desses pequenos, né? E aí, nasceu lá alguns, outros, ficou bonito, grandinho, cresceu, né? E ele ficou amareladozinho. Então, quando eu pensei em degustar o mamão, que estava bem amarelinho, que eu fui tirar na parte de cima que eu não estava vendo, de baixo não dava para ver, uma avezinha já tinha ido lá saboreá-la, e tinha degustado. Então eu pensei, mas como Deus que lição, não trabalhou para plantar nem nada, mas o Senhor alimentou de tal maneira, que antes que eu que plantei, que tive o cuidado de estar ali, para saboreá-la, a avezinha foi, né, antes de mim, degustou o doce daquele mamão. Então Jesus disse: olhe para as aves dos céus, não trabalham nem fiam, entretanto o vosso Pai Celestial cuida delas. Às vezes quando chove, eu percebo que lá no condomínio onde eu resido, tem algumas pocinhas d'água que ficam, e na tardezinha, quando eu vou caminhar, às vezes, sempre, eu percebo que naquelas poças d'água, vem várias avezinhas, e elas vão lá como se estivessem se banhando, tomando banho. Elas jogam as asinhas, jogam água, bebem a água. Então, lição que Jesus mostrou aqui, são algo que pode servir para a gente. Olha, Deus cuida das aves, cuida delas de tal maneira que elas não trabalham nem fiam, entretanto o vosso Pai sustenta todas elas. Não valeis vós muito mais, homens de pouca fé? Então, se a sua ansiedade é preocupado para não perder o emprego, para a inflação, o que vem por aí, doença, seja lá o que for, lembre-se que Deus cuida de você. Lembre-se que Ele tem um cuidado e um carinho muito mais especial por você do que pelas aves. Ele diz isso em sua palavra. Olhe também para os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, não se vestiu como nenhuma delas. Olhe para uma flor, olhe para uma planta, e veja como é que ela se desenvolve, a fragrância de uma rosa. Quem foi que botou o perfume naquela rosa, naquela flor? Então, observe, ele diz: não valeis muito mais, homens, vós homens de pouca fé? Não estejais ansiosos, portanto, não podeis acrescentar um côvado ao curso da sua existência. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e pujança, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros homens de pequena fé? Então, a ansiedade, ela, quando confrontada com uma palavra como essa, que Jesus mostrou para os apóstolos, e também excessivamente a mim e a você, e a tantos quantos estiverem nos assistindo agora, desarma qualquer espírito de alguém que esteja preocupado com o amanhã. Não vos inquieteis, lá no final Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. A segunda palavra que Jesus fala aqui, depois de ansiedade, é a palavra necessidade. Verso 31 ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, verso 32, os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Ele sabe qual é a minha necessidade.
Alguma coisa que pode ser necessidade para mim, pode não ser para você. O que é para você e pode não ser para mim. Ele conhece quais são as nossas necessidades, as mínimas necessidades. E Ele sabe o que eu preciso, mais do que você, mais do que qualquer um de nós. A necessidade, meus irmãos, é tão importante quando Deus faz a sua avaliação do que eu preciso, do que você que julga esteja necessitado daquilo que você está precisando ou sentindo a falta. Vou dar uma prova. Jesus disse: qual de vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma serpente? Se lhe pedir um ovo, vai lhe dar uma pedra? Então ele mesmo disse: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais. Há certas coisas que eu posso passar sem ela. Há outras que você pode também avaliar entre uma necessidade que ela deve ser considerada importante e outra de só menos importância. E só Deus é quem sabe. Só Deus é quem pode realmente lhe dar essa condição de você conhecer ou saber o que pode ser importante e não tão importante, para que você possa agradecer ou ao mesmo tempo reconhecer que Deus atendeu a sua necessidade. Homens e mulheres do Velho e do Novo Testamento tiveram ansiedade e entraram em depressão, mas Deus não desamparou em nenhum momento. Elias foi um homem que teve depressão. Com medo de Jezabel, se escondeu lá numa caverna. E o Senhor falou com ele. Ele julgava que ele era o único que estava numa situação deplorável, triste, abatido, amargurado, em depressão e tristeza e amargura da alma. E o Senhor disse: olha, eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos, e eles são fiéis. E você está aí lamentando, porque você foi ameaçado de morte, em outras palavras. E Elias teve o privilégio, lá no deserto, do Senhor mandar corvos para alimentá-lo, para que ele não morresse de fome. Como Deus é fiel. Amém, irmãos? Ele diz em sua palavra: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus é fiel. Ele não vai desamparar os seus filhos, Ele não vai desamparar o seu povo. Eu preciso de crer e confiar na sua promessa, nas suas palavras. É nisso que depende, meus irmãos, você acreditar que o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, Ele conhece as nossas ansiedades, Ele também conhece quais são as nossas necessidades, melhor do que qualquer um de nós. Ana, além de estéril, havia uma concubina do seu marido, Elcana, chamada Penina, que provocava todos os dias. Chegava para Ana e dizia: olha, você é a mulher de Elcana, mas você não tem filhos, e eu sou um amante, e eu tenho filho gerado por seu marido. Provocava todos os dias, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E Ana se recolhia no templo, todos os dias, clamando, pedindo a Deus: Senhor, ouve a minha petição, eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero gerar filhos. Ela era estéril, e havia ainda a provocação da sua concorrente, a concubina de Elcana, seu marido. E diz a palavra que Ana colocou aquilo nos pés do Senhor. Orava, jejuava e clamava, pedindo dioturnamente. Um dia, o sacerdote ali chegou lá no pináculo, no templo, e num pilar como esse que nós temos aqui, viu Ana encostada, ajoelhada, quebrantada, chorando amargamente, gritando, implorando, pedindo que Deus ouvisse a sua oração. Eu imagino que era um pilar como esse aqui. E ele chegou para ela e disse: mulher, fica livre deste teu vinho.
Estás aí como uma das filhas de Belial. As filhas de Belial eram mulheres devassas, eram mulheres prostitutas. Fica livre do teu vinho. Estás embriagada, porque ela somente balbuciava, somente abria os lábios, ninguém ouvia nenhuma palavra, ela estava ali chorando amargamente. E ela disse: não tenhas a tua serva como uma das filhas de Belial. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu sou uma mulher angustiada, eu estou aqui triste, abarrasada, eu estou aqui numa situação deplorável, eu estou em depressão, estou triste, amargurada, porque eu não posso gerar filhos, e meu marido tem uma amante que vive me provocando, certamente ela deve ter externado. E naquela hora, o sacerdote lhe disse: mulher, seja conforme a tua petição, vai-te em paz. E ela fez um voto ao Senhor: se Deus me der um filho varão, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez o voto do nazireado, e esse filho que o Senhor me der, ele será consagrado a ti, eu vou trazê-lo para ser dedicado e consagrado na tua casa. E Deus ouviu a sua oração. E um ano passado, período em que ela ficou gestante, porque o sacerdote ali profetizou, disse: vai em paz e faça-se conforme a tua vontade, seja feito segundo o teu querer. E ela voltou para casa, coabitou com seu marido Elcana, gerou um filho chamado Samuel, e ela volta e devolve esse filho ao Senhor, e ela diz para o sacerdote ali: você está lembrada de mim? Eu estive aqui há um ano, e por esta criança orava eu, por este menino chorava e clamava, e o Senhor ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor, e eu agora estou trazendo esse filho para devolvê-lo ao Senhor. Ana, meus irmãos, é um exemplo de uma mulher que venceu a ansiedade, venceu a depressão, porque confiou no Deus que tudo pode. Por isso que Paulo nos diz: todas as coisas são possíveis ao que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jó, eu podia citar muitos exemplos. Um homem riquíssimo, perdeu tudo, ficou com a mão na frente e outra atrás. Vocês imaginem, um homem riquíssimo, ficou pobre. Ele com certeza teve depressão, cheio de ansiedade, o seu coração foi completamente dominado por aquele estado que ele se encontrava agora numa situação de pobreza, de miséria, doente, cheio de chagas, cheio de feridas, coçava-se com cacos de pedra, com telha, cacos de telha, tamanho eram as suas feridas purulentas. Sua mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus, não continue sendo fiel, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mulher, tu falas como uma louca, porventura não receberíamos também, só receberíamos benesses, não receberíamos também juízo ou castigo de Deus? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra, lá no mesmo livro, 42, verso 21, que depois dele ter passado por toda aquela provação, toda aquela tribulação, ele disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém, meus irmãos? Deus é fiel. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra. Jeremias 12, capítulo 1, verso 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não sou homem para que minta, nem o filho do homem para que não cumpra a minha palavra. Então homens como o próprio profeta Elias, uma mulher como Ana, um homem como o Jó, um homem como Jeremias, o profeta, que foi colocado num calabouço, foi dado escassez de pão, de comida, de água, de tudo. E ele estava ali naquela situação em que se encontrava. Ele diz lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 28, uma palavra que eu gostaria que você saísse daqui com ela no seu coração. Ele diz, no verso 28 do capítulo 3, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre mim, ou sobre ele. Vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem no próximo programa, amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor.